Amém, irmãos, o tema para esta manhã, gostaria de compartilhar com os irmãos, nós estudarmos juntos, características de uma igreja saudável. É um tema bastante importante, nós vimos nesses dias, na pregação de Romanos, pontos que nos levam a isso, uma vida que realmente glorifica a Deus. Gostaria que os irmãos abrissem o livro, a palavra de Deus, no livro de Atos, capítulo 2, versos 42 ao 47. Atos, capítulo 2, 42 a 47. Então diz assim a palavra de Deus. Só para nós entendermos o contexto aqui, após a ascensão de Jesus Cristo, ele deixou preparado ali os seus discípulos para que as instruções chegassem até nós também, como vem chegando, e graças a Deus por isso, a palavra de Deus nos garante que ela não vai passar, que ela vai permanecer. Então, após isso, Jesus passou então as instruções aos seus discípulos, e os seus discípulos foram levando adiante, e Pedro, numa de suas falas, ele começa a pregar Jesus Cristo, e ele prega de uma maneira clara, de uma maneira simples, para que todos entendessem, e a palavra de ordem de Pedro era: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Então essa é a voz que nos ecoa, que nos chega nesta manhã, e muitos de nós ouvimos essa voz, porque havia um propósito no coração de Deus, de abrir a nossa mente, o nosso entendimento, os nossos ouvidos, nosso coração, para que nós pudéssemos ouvir a voz do nosso pastor. E após essa conversão, existe uma ética, existe uma maneira de nós vivermos, não de qualquer jeito, né? Existe então uma ética, e é essa ética que nós vamos entender um pouco mais nesta manhã, a partir do versículo 42. Como viviam os convertidos? Então vamos lá, verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós pedimos que o Senhor nos instrua mais uma vez, o Senhor revele a Tua palavra, como foi lida nesta manhã. Precisamos da Tua graça para entendermos, ó Deus, e também para aplicarmos na nossa vida, Pai. Esse é o nosso desejo, a nossa oração, nosso pedido ao Senhor nesta manhã, e desde já te agradecemos pela Tua presença maravilhosa conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós estamos aqui diante de um texto que instrui a igreja, mostra modelos claros para que nós tenhamos uma igreja saudável. Quais são as marcas de uma igreja saudável? Para responder essa pergunta, nós precisamos recorrer à igreja primitiva. Igrejas contemporâneas, nem todas nos servem de modelo, mas graças a Deus que nós temos a Bíblia que nos traz instruções, nos traz modelos para isso. Então nós vimos aqui nessa igreja, ali tinha profundo compromisso com a doutrina dos apóstolos, o Evangelho de Cristo. Ela tinha grande comunhão dentro dos muros e também a simpatia dos de fora. Nós vamos ver daqui um pouco mais. Ela se reunia no templo e de casa em casa partindo o pão. Aqui fala de alimento. Ela era profundamente engajada na oração, outro ponto importante. E ela não apenas evangelizava, mas também fazia discípulos. E é o que nós precisamos aprender.
Assim como chegou até nós a mensagem de Cristo, é importante que nós levemos a outros, para que outros também possam ouvir sobre esse Evangelho, sobre o verdadeiro Evangelho de Cristo. Infelizmente, hoje em dia, irmãos, tem muitas igrejas que já não revelam mais a verdadeira Escritura. Pelo contrário, mostra grandes desequilíbrios. Igrejas que zelam pela doutrina, mas não celebram com entusiasmo. Igrejas ativas na ação social, mas que desprezam a oração. Então, apoia de um lado, enfraquece do outro, ou vice-versa. E essa é a importância de nós estarmos sempre firmados na doutrina dos apóstolos. Tem instruções. Um único versículo mostra 4 situações importantes para que a igreja possa perseverar nessa caminhada. Igrejas que mais crescem em números são igrejas que desvirtuam a verdade, mercadejam o evangelho, enganam os membros. Uma verdadeira tragédia, né? E a gente vê isso, infelizmente. Daí a importância de cada um de nós termos um compromisso com Deus, termos um compromisso com o verdadeiro evangelho de Cristo. Que é isso que vai fazer a diferença, irmãos. É isso que realmente vai fazer toda a diferença. Então vamos acompanhar agora passo a passo esses pontos para que a gente possa entender. No verso 42 aí, quando ele fala que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, é uma igreja que tem zelo pela teologia, tem um zelo pela palavra de Deus, uma firmeza doutrinária. A igreja de Jerusalém, como nós vimos lá em 1 Timóteo, ela nasceu sob o bastão da verdade. Ela era coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo 3, dá uma olhadinha lá, né? 1 Timóteo 3, versos 14 e 15. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Olha onde é que nós estamos firmados, olha onde é que nós estamos arraigados. Importante nós entendermos isso, que nós estamos firmados na igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Daí a importância de nós também procurarmos ter um envolvimento, um engajamento. E daqui um pouco nós vamos participar da conclusão, eu espero que os irmãos participem também da conclusão, para que a gente possa, gostaria que se fossem guardando esses pontos, anotando, se possível, né, as dúvidas que surgirem, para que no final a gente possa ter a participação dos irmãos. Então a gente vê que existiam irmãos que nos deram grande exemplo, grande modelo, como são os crentes de Bereia, os bereanos. Eles iam conferir, é isso mesmo, é desse jeito que o César está falando, eu vou conferir aqui, para ver se está batendo aquilo que ele está falando ali, né? A importância de se conferir na palavra do Senhor. E nós sabemos que ao longo da história tivemos muitos movimentos interessados em desvirtuar, em deturpar a verdade, né? Tivemos a heresia da Idade Média, tivemos o movimento liberal, outro ponto, né, e vários movimentos, e atualmente nós temos aí um movimento neopentecostal, a tal da teologia da prosperidade, e tem levado muitos irmãos. Então, se hoje nós estamos aqui, irmãos, se hoje nós estamos firmados numa doutrina que irmãos pagaram até um alto preço, que é a visão reformada, isso não há mérito nenhum em nós. Daí a importância, quando a gente vê um irmão andando por um caminho a passos largos para o inferno, eu pensar que eu poderia estar no lugar dele e ele no meu. Como é que seria o meu pensamento nessa situação? Qual seria o meu desejo no íntimo? É que ele não tem consciência de que ele está andando dessa forma. Mas se amanhã ou depois ele vier parar aqui conosco, e a gente perguntar, irmãos, eu estava andando perdido, e a gente está vendo aí, tem acontecido isso. E os irmãos, se eles pudessem ter uma visão clara de lá de trás, eles poderiam dizer: o meu desejo era que vocês orassem para que me abrisse a visão e eu pudesse estar aqui também. E o mérito não está em nós, está naquele que faz, está em Deus. É importante nós termos essa visão, né? Então é importante, nós sabemos, nós temos aí o neopentecostalismo, né, que tem muitas vezes tentado atrapalhar até mesmo essa visão clara. E a importância de nós firmarmos na doutrina dos apóstolos. Deus tem zelo com a palavra. Ele tem zelo pela sua palavra. Uma igreja fiel não pode fugir da palavra de Deus sob nenhum pretexto.
nós agora descobrimos uma forma de angariar mais pessoas, mais membros, mais jovens, mais isso, mais aquilo. Irmãos, uma igreja carnal vai produzir crentes carnais, que vai cada vez precisar de mais coisas carnais, e a hora que não tiver mais coisas carnais, eles nos deixam, nos abandonam. Então é importante nós firmarmos naquilo que é eterno, naquilo que vai levar por toda a eternidade. Essas coisas transitórias, terrenas, carnais, vão ficar por aqui mesmo. Então não vai haver mudança, não vai haver salvação, vai haver apenas um pequeno lapso de alegria, de contentamento passageiro, que daqui um pouco passa e volta tudo à normalidade. Segundo ponto aí, uma igreja saudável valoriza a comunhão. Outro ponto no versículo 42. O Salmo 133 é um salmo curtinho. Vamos dar uma olhadinha no Salmo 133, é um salmo bem curtinho, que fala da importância da comunhão, que o próprio Deus tem prazer na comunhão dos seus santos. Salmo 133. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Versículo 3. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Irmão, o próprio Senhor nos ajuda a nós vivermos em união, nós vivermos unidos realmente. E essa união, ela precisa ter uma realidade, ela precisa ser uma verdade. Eu preciso estar unido, eu preciso ter aquela preocupação com o meu irmão aqui da igreja, que muitas vezes eu tenho com um parente lá, que meu irmão biológico está doente. É importante que eu me preocupe com ele? Sim, é importante. Mas eu preciso entender que o meu irmão que está aqui na minha comunidade, aquele irmão que não está presente, que está caminhando cambaleante na fé, é importante que eu tenha esse sentimento por ele também, que eu me preocupe com esse irmão também. E nisso Deus se agrada. Nós não estamos fazendo isso por um humanismo, como eu gosto do fulano, ainda que eu não tenha todo aquele apego com esse irmão, mas a Bíblia trata dele também como um dos notáveis. Olha como que a Bíblia valoriza. E se o próprio Deus está valorizando o meu irmão a tal ponto de Cristo ter morrido na cruz por ele, como também morreu por mim, por cada um de nós, é importante que eu também ore por ele. É importante que eu também tenha esse sentimento de me preocupar, de me engajar. Então que nós possamos realmente ter esse tipo de sentimento também, irmãos, não apenas pelos nossos parentes biológicos, mas também pelos meus irmãos que estão andando enfraquecidos. Então, irmãos, aonde há uma igreja saudável, aonde a verdadeira doutrina é aplicada, aonde o Espírito Santo de Deus atua, começam a haver mudanças. Cessam as brigas, as contendas, brota o perdão, a cura. Percebam que todos estavam juntos, partiam pão de casa em casa, se reuniam no templo e também nos lares. Isso sim é comunhão. Os irmãos tinham esse prazer de estarem juntos, de caminhando junto. E nessa comunhão tudo era comum. É outro ponto importante também. Nada era meu e eu comprei para mim, é só eu que uso, é eu que preciso, tudo eu tenho necessidade. E os meus irmãos também têm necessidade, meus irmãos também precisam de ajuda. Meus irmãos muitas vezes passam por situações difíceis. Então isso é vida prática. Os irmãos viviam essa vida prática, viviam essa vida de comunhão, tudo lhes era comum realmente, E eles caminhavam dessa forma, um se preocupando, um fortalecendo, um sendo o verdadeiro suporte, Suportando-vos uns aos outros em amor. E o partir do pão. Perceba como as coisas simples eram a realidade, e às vezes a gente perde por isso. A gente perde por ter um momento desse de partir do pão junto, de estar junto com o irmão. Às vezes, um simples fato de ir lá, ter uma comunhão, uma oração, um momento, a gente sai fortalecido, a gente sabe disso, irmãos. Quantas vezes a gente já experimentou isso? A gente sabe que é uma realidade. Agora, o que é que nos impede de realmente estarmos em comunhão verdadeira? É a falta de nós entendermos o que a palavra de Deus realmente nos instrui, nos ensina. E aqui é importante que se a gente olhar, por exemplo, como que esses irmãos viviam, como é que eles instruíam, como é que eles pregavam,
Eles não pregavam nada tirando agora descobri uma ideia nova aqui, que essa aqui é top, essa aqui vai funcionar. Não, a gente olha aqui, ó, de onde é que eles tiravam? Lá do Salmo 133, lá do Salmo 27, versículo 4. São tudo tirado da palavra de Deus. Esses irmãos conheciam toda a Bíblia, para não ficar pegando pontos isolados e usando aí como chavões, ou até mesmo como pretexto, que é um perigo muito grande. Então daí a importância de nós também conhecermos a palavra de Deus, para nós não sermos enganados por alguns chavões, que às vezes acaba nos confundindo, né? Então eles tinham esse prazer no partir do pão. E o amor era demonstrado de maneira prática. Nós olharmos ali, vamos olhar 1 João, tem um texto que fala, para nos instruir. 1 João capítulo 4, versos 20 e 21. Somente 20 e 21. Diz assim: se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Palavra pesada, né? Olha só. Amo a Deus e odiar a seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Versículo 21. Ora, temos da parte de Deus este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Irmãos, e esse amor, ele precisa ser prático. Esse amor precisa realmente disso aqui, de nós orarmos pelos nossos irmãos. Quando eu perceber uma dificuldade, ainda que eu não tenha condições naquele momento, mas eu pensar que, se eu estiver numa situação daquela, é importante que alguém faça algo. Não apenas, é importante falar, sim, é importante, anima, instrui, orienta, mas é importante também atitudes. Atitudes é que realmente vão, não que nós vamos viver por obras, mas é importante que tenha obras, que tenha realmente atitudes, né? Nós olhamos, por exemplo, Tiago, capítulo 2, nós vamos ver mais uma instrução acerca disso aí. Tiago, capítulo 2, versos 14 até o 16 aí. Tiago 2, está bem pertinho aí, né? 14 até o 16 diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Versículo 15: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Como é que esse irmão vai se fartar, vai se aquecer? Se eu disser para ele simplesmente, vá em paz, irmãos, aqueça-te, farta-te, sabendo que o irmão não tem nada e que ele não vai ter sequer onde conseguir. Então é importante a gente ter esses olhos atentos à necessidade, né, de cada um dos irmãos. Então havia esse partir do pão, havia essa preocupação, havia esse carinho de um irmão para com o outro. Outro ponto, perseverança na oração. Nós olharmos aí, Atos, né, 42, o versículo que nós abrimos de primeiro, Atos 2:42. Então ele fala da perseverança na oração. É o último item do versículo 42 aí. A igreja de Jerusalém não apenas possuía uma boa teologia da oração, mas efetivamente orava, ou seja, praticava, tinha prática, tinha ética, tinha prática realmente. Então isso é importante. Muitas igrejas até falam de oração, pregam sobre oração, dão um testemunho de oração, mas se a gente olhar, não tem uma vida prática de oração. Irmãos, eu convido vocês a estarem em casa orando com as nossas famílias. Por quê? É ali que começa a luta, ali que trava a batalha, ali que começa realmente. Porque se nós estivermos orientando nossos filhos, instruindo nossos filhos, orando com a nossa família vai ser uma família fortalecida. E uma igreja saudável precisa de membros saudáveis, membros fortalecidos. E onde é que isso vai acontecer? Lá no nosso lar, lá na nossa família. É lá que vai acontecer. Então é lá que nós precisamos começar a orar efetivamente com as nossas famílias, com nossa esposa e filhos, né? Então a igreja do Senhor, ela dependia mais de Deus do que seus próprios recursos. Criam realmente, né? Na ascensão de Jesus Cristo, por exemplo, lá em Atos 1:14, fala que todos perseveravam unânimes em oração. Os irmãos entendiam a importância da oração. A oração não é que mudava tudo. Não, eu vou orar agora e as coisas tudo vão dar certo. Não, ainda que as coisas não deem certo,
Eu sei que Deus é soberano e vai continuar me sustentando e me levando ao seu propósito, aquilo que realmente é bom, agradável e perfeito, como diz a palavra de Deus, e não aquilo que eu quero no momento. E a gente vê também situações onde Paulo ora e a cura, acontece cura, Atos 28, 8 e 9, não precisamos abrir, só para nós entendermos aí, que havia também situações assim. Então a gente vê que muitas igrejas até falam de oração, mas não tem uma efetividade na oração, não oram de verdade. E eu convido os irmãos, vamos mudar esse quadro. Se ainda não é uma realidade, nós temos uma oportunidade de recomeçar, de mudar realmente. Outro ponto, havia temor na igreja de Deus. Hoje, infelizmente, irmãos, a gente vê uma banalização, a gente vê situações, e eu não digo nem do mundo. Vamos falar aí, esses dias eu vi na televisão algo absurdo. Isso aí, já, infelizmente, essas pessoas vão prestar contas. Mas eu digo em igrejas que se dizem cristãs. Isso é que é o mais triste. Não há mais zelo, não há temor. Pessoas que ocupam o púlpito para fazerem piadinhas, e às vezes até com o nome de Deus. Triste realidade. Que Deus nos guarde, nos livre disso, irmãos. Que Deus nos traga realmente um temor de ficarmos firmes na sua palavra. Porque nós sabemos que tudo vem do Senhor. E nenhum de nós pode dizer, a minha igreja está segura, não tem mais perigo de acontecer nada. O dia que nós dissermos isso, começamos a correr risco. Então o que nós precisamos? Depender da graça de Deus. A cada dia, Senhor, nos ajude a vivermos de acordo com a doutrina dos apóstolos, de acordo com o evangelho de Cristo. Como Paulo disse, né, ainda que eu volte aqui, ainda que anjos volte aqui e pregue outro evangelho que seja anátema, que seja maldito, né? Então que realmente o Senhor nos instrua a tal ponto de nós entendermos que a sua palavra é suficiente. Então a gente vê que brincar com Deus é um risco muito sério. O rei Belsazar, na sua idolatria, inventando aquele monte de coisa, pegando utensílios que não era indicado por Deus e fazendo festas que não agradavam a Deus, teve a sua morte, teve a sua sentença de morte ali, para que não brincasse mais com Deus. Atos capítulo 5 fala de Ananias e Safira, outra situação também que a mentira levou um casal à morte. Então a gente vê que brincar com Deus não é uma boa opção. Pelo contrário, Deus é santo e exige que nós o adoremos em santidade, em espírito e em verdade, mas também em santidade. Outro ponto, havia a presença da intervenção extraordinária de Deus. Então muitas vezes a gente pensa, puxa vida, mas isso só acontecia lá. Irmãos, dia após dia tem acontecido coisas maravilhosas. É que nossos olhos muitas vezes estão tão focados e ocupados com as coisas, os afazeres, e o meu dia a dia é meu filho, é o meu trabalho, é as coisas que eu preciso fazer, é a escola, é o treino, é o jogo, é isso, é o futebol, e a gente deixa de ver as maravilhas que Deus tem feito. Se hoje, irmãos, nós ainda estamos com as nossas esposa no singular, é uma grande maravilha da parte do Senhor. Se hoje nós temos os nossos filhos presentes conosco aqui na igreja do Senhor, não tem nada de especial em cada um de nós, pelo contrário. Se os nossos filhos seguissem a nós e as nossas intuições, não sei onde é que nós estaríamos. Então nós estamos vendo aí milagres e mais milagres, nós temos a nossa provisão dia após dia, não tem nos faltado o nosso pão de cada dia. Nós temos saúde para estarmos aqui numa manhã como essa, e muitos irmãos têm a saúde e infelizmente não estão aqui, por isso que eu pedi que os irmãos pudessem estar orando, que nós sabemos que é Deus que cria em nós tanto querer quanto realizar, tanto o desejo de vir quanto o estar aqui. Mas é longe. Irmãos, eu me lembro de período em que as pessoas falavam de, vai ter uma festa, como é que se fala? Até me esqueci o nome lá, que é uma festividade católica. Era uma fazenda, andava 60 e poucos quilômetros na estrada de chão. E a gente ia, eu levava lá o senhor Arnaldo, a gente ia para lá, ficava 4, 5 dias de festa lá e tal, depois voltava. Imagina. Aí eu acho difícil andar 5, 6 quilômetros para ouvir a palavra do Senhor. Então esses irmãos estão nos ensinando, os irmãos estão nos mostrando aí como é que realmente nós temos que viver. E havia então essa presença e intervenção extraordinária de Deus.
A manifestação extraordinária de Deus estava presente na vida da igreja. A igreja era obediente e as coisas aconteciam. Só eu elenquei aqui alguns pontos, que fala, por exemplo, Atos capítulo 3, o paralítico é curado, nós já vimos aqui. Capítulo 4, 31, o lugar onde a igreja ora treme. Atos 5, 12 a 15, muitos sinais e prodígios são feitos. Atos 8, versículo 6, Filipe realiza sinais em Samaria. Atos 9, a conversão de Saulo, em seguida a sua cura. Então havia muitos sinais e prodígios acontecendo. E às vezes a gente acha que era só isso que tinha que ser importante. Às vezes a gente acha, não, eu queria ver algo assim, né? Extraordinário. Irmão, nós estamos vendo todo dia, como eu acabei de falar aqui. Tudo isso tem acontecido. E Deus não tem nos abandonado. Graças a Deus por isso. Mais importante de tudo, nós temos o Espírito Santo de Deus, dia após dia, nos orientando, nos instruindo. Então percebam, irmãos, que uma igreja saudável, ela precisa ter entusiasmo no culto. E essa igreja tinha. A gente vê aí, versículos 46, 47, que fala desse entusiasmo. A igreja tinha prazer em estar na casa de Deus. Versículo 46. Havia fome pela palavra de Deus. Havia fome pelo livro da lei, né? Como a gente, vamos dar uma olhadinha lá em Neemias, capítulo 8. Só um exemplo aí para a gente ver que nós podemos melhorar, irmãos. Nós podemos e devemos melhorar. Devemos crescer na graça de Cristo a cada dia. Neemias, capítulo 8, versos de 1 a 3 apenas. Aqui fala de Esdras lendo, né, o livro da lei diante do povo, diante da igreja. Então diz assim: em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Versículo 2. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, de todos o que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro, diante da praça, que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Irmãos, imagina, é desde amanhecer o dia, desde a alva até o meio-dia, em pé. E todos tinham os ouvidos atentos. Então a gente percebe que com o tempo as coisas parecem que foram depreciando. Parece que a palavra do Senhor já está perdendo um pouco do sabor. Mas não é bom que seja assim. Nós podemos resgatar, restaurar isso, orar ao Senhor, clamar: Senhor, me dê fome, me dê prazer em ouvir a Tua voz. Então a gente percebe que o culto era prazeroso. E precisa ser assim. Eles amavam estar na casa de Deus, né? Salmo 84 e Salmo 27, versículo 4 fala disso. Eles tinham prazer em estar na casa do Senhor. E o cristão autêntico, o cristão verdadeiro, ele tem prazer em ouvir Deus, tem prazer em estar aqui na comunhão dos santos, tem prazer em participar do culto, da reunião, onde fala dos assuntos mais importantes da nossa vida. Né? Então, a comunhão no templo é uma das marcas da igreja ao longo dos séculos. Se eu não tenho prazer em ouvir a palavra de Deus, alguma coisa está errada e não é da parte de Deus, nós sabemos disso. Alguma coisa está errada e eu preciso entender, buscar, pedir graça para Deus, para que o Senhor realmente me conceda esse prazer. Versículo 47 fala do louvor da igreja. O louvor era constante, era prazeroso. Uma igreja alegre, ela canta. E esse louvor, ele é um louvor que realmente contagia. Ele é um louvor que realmente alegra a alma, alegra o coração dos irmãos. E Deus é glorificado. O louvor ele não pode ser simplesmente uma distração. Tem que ser um louvor que agrada a Deus, que tem sua origem em Deus, e que seu propósito seja exaltar a Deus. E como resultado, Deus produz um quebrantamento. Deus produz aquilo que nós vimos agora há pouco. Arrependei-vos e seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é isso, irmãos. A igreja ela precisa realmente ser um diferencial. Ela precisa ser atrativa. Nós vimos aqui que ela era agradável para os de dentro dos muros, mas ela também atraía a atenção dos de fora. Porque se os de fora olhar e ver que a igreja, ali tem pessoas que mentem,
Ah, mas aqui todo mundo mente também. Ah, não, lá eu vejo o pessoal fazendo tal coisa, aqui todo mundo faz. Ah, então lá é igual aqui, por que eu vou para lá se aqui está do mesmo jeito? Não vai mudar nada. Então a igreja precisa realmente ser diferente. Precisa realmente ser algo, ser luz do mundo e sal da terra, como diz a palavra de Deus. Então esse é o propósito, irmãos. Realmente vivermos para a glória de Deus e vermos o agir de Deus, vermos o mover soberano de Deus, né? E aí, uma igreja saudável, ela é ultra circunstancial, ou seja, ela não depende de circunstância. Irmãos, se nós olharmos como que os irmãos viviam, eles passavam horas difíceis, né? Festejar a Deus nos momentos de festa de São Fulano, festa de São Ciclano, é muito fácil. Muita gente faz, muita gente gosta, o mundo está aí dando exemplo disso. A festa de São Fulano, aí vai todo mundo, vamos lá, diverte, distrai, sai de lá mais vazio do que chegou. Vamos olhar, por exemplo, em que circunstância os irmãos adoravam e se alegravam no Senhor. Bom, aqui é fácil, né? Aqui era um momento de alegria, né? Momento de prazer. Atos 5, 40 a 42, aí pertinho. Olha como é que era um momento prazeroso para os irmãos. Versículo 40 até o 42. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Irmãos, que diferença, né? E todos os dias no templo, e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Então vocês imaginam, não era só no momento de alegria, era no momento de dificuldade. E está aí para nós. Nós temos essa liberdade, nós não precisamos ser açoitados, não precisamos ser espancados como os irmãos aqui. Mas os irmãos ainda se alegravam nisso. E é assim que nós precisamos entender, que os irmãos não se importavam com isso. Ainda com toda essa dificuldade, com todos esses açoites, eles continuavam a pregar a palavra de Deus. Fala, esses irmãos são teimosos. E não, eles entendiam, eles conseguiam enxergar quem é que os sustentava, quem é que eles serviam. Outra passagem aí, Atos 6, um pouquinho para frente, versículo 15. Perdão, irmãos, esse é o... capítulo 7, versículo 60. Aqui fala da morte de Estevão. 59, né? 59, 60. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Irmãos, esses irmãos, eles iam às últimas consequências pelo nome do Senhor. E ainda assim eles se sentiam alegres, felizes. Eles não tinham essa dificuldade. Parece que hoje as igrejas estão andando muito pesadas, muito tristes, muito sobrecarregadas, porque muitas vezes nós estamos tentando levar o peso do Evangelho sobre nossas costas. E não é sobre nós que nós devemos firmar sobre Cristo. Entender, por isso que a palavra de Deus fala que não é nem aquele que está de pé, fala aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Porque na verdade nem isso nós estamos. Se nós estamos ainda em pé firmados aqui, é pela graça de Deus. E é assim que nós precisamos entender. E os olhos desses irmãos não estavam firmados nas circunstâncias, porque se tivesse firmado nas circunstâncias, eles iam desanimar. Eles iam olhar e falar, puxa vida, agora é só açoite, é só prisão, é só enforcamento, decapitação, cerrado ao meio, situações difíceis. Se olhar para a circunstância e não olhar para quem está acima da circunstância, nós vamos desanimar. Se eu abrir minha gavetinha lá e olhar que está até difícil de fechar de tanto boleto, eu vou largar de trabalhar, vou largar de fazer tudo. Mas eu tenho que olhar para aquele que me sustenta, aquele que dia após dia tem sido fiel, tem colocado o alimento na minha casa, tem me dado graça, condições de ir lá e pagar esses boletins no final do mês. E é assim que nós precisamos viver, a cada dia dependendo mais e mais
daquele que realmente nos sustenta, daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. E o quarto ponto aí, irmãos, uma igreja saudável produz impacto na sociedade. Esse é um ponto importante, né? Muitas vezes o mundo está olhando para nós, e o mundo ele tem uma visão crítica, né? Ele está mais olhando onde é que eu estou errando, né? Onde é que eu estou pisando torto. Mas se Deus tem um propósito de salvar, irmãos, Deus salva, Deus alcança, e Deus pode usar cada um de nós para que essa vida possa ver Cristo. Daí a importância, lá no meu trabalho, lá na minha faculdade, lá no meu estudo, no meu treino, onde eu estiver, eu entender que eu não estou ali simplesmente para me divertir. Precisamos aprender como o próprio Jesus diz, né? Eu não vim para fazer a minha vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. E é assim que nós temos que viver. Então, pelo seu estilo de vida, contava com a simpatia de todo o povo. Versículo 47, lá de Atos 2, né? Então contava com a simpatia. Verso 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Percebam que o povo também começava a simpatizar, falar, tem alguma coisa diferente que esse povo é alegre, esse povo é feliz, esse povo fala de alguma coisa aí que, será que eles estão tomando alguma coisa diferente aí? Esse povo está fazendo alguma coisa diferente daquilo que a gente faz aí, porque a gente só vive com dificuldade. A gente vê que eles também têm dificuldade, mas eles estão sempre alegres, tem alguma coisa diferente que esse povo aí, né? Então a igreja era comprometida com a verdade, mas não legalista. Não havia extremo, né? Havia um limite. A igreja era santa, mas não farisaica. A igreja era piedosa, mas não hipócrita. Ela realmente vivia aquilo que ela falava, aquilo que ela pregava. Os crentes eram alegres, festivos, íntegros. Eles contagiavam e não contaminavam. O estilo de vida da igreja impactava a sociedade. Tinham melhores maridos, melhores esposas, os melhores filhos. Tudo isso baseado lá no meu ensinamento lá de casa? Não, porque o próprio Deus, o próprio Espírito Santo de Deus é quem instruía e é o que instrui hoje, que nos instrui hoje, que nos orienta hoje. E nós precisamos crer nisso, irmãos. Os melhores profissionais. Tudo isso por quê? O Espírito Santo de Deus é que está nos instruindo. Então, se muitas vezes isso não é uma realidade na minha vida, eu preciso voltar para as Escrituras. Eu estou tendo uma luta terrível em casa, com minha filha, com meu filho, com a minha esposa. Eu preciso da palavra de Deus. E da ajuda de irmãos, obviamente. Irmãos estão aí, por que nós estamos vendo aqui? A comunhão, o partir do pão. É nisso aí que nós somos fortalecidos, somos instruídos, somos orientados. E muitos dos nossos problemas são solucionados. Deus usando irmãos. Deus usando a sua misericórdia através da vida dos irmãos. E a consequência disso? A consequência disso nós gostaríamos de ver realidade, mas tudo isso vai ser uma realidade se tudo que a gente viu até agora for realmente uma prática. A gente vai ver então as consequências disso. Pela ação soberana de Deus, essa igreja experimentava um crescimento numérico diário. Versículo 47 aí, irmãos. Olha o final do versículo 47. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor ano a ano, né? Dia a dia os que iam sendo salvos. Perceba, irmãos? Hoje nós temos dois extremos. Busca por número e medo do número. Ah, não, mas se está chegando muita gente, não, então nós estamos igual a eles, tem alguma coisa errada. Não. A qualidade vai gerar a quantidade. Percebem aqui? A ética vai atrair os de fora. Agora, o que estão fazendo lá, o que a gente disse agora há pouco, igrejas carnais, vai atrair crentes carnais, que daqui a um pouco eles vão perceber que aquele alimento lá, é igual a gente começa com um vício, né? Vou falar de uma coisa basilar, começa com um vício, nossa, é aquilo e tal, aí você fala, aí daqui a um pouco você já não está mais satisfeito com aquilo, aí precisa de mais, né, Nilton? A gente sabe bem que é isso, né, com os peixinhos. Começa com uma coisa, daqui a um pouco você quer aumentar, não tem limite, então precisa da graça de Deus. Então os crentes carnais é isso. Ele começa com uma coisa, daqui a um pouco ele já não satisfaz mais, precisa de mais, aí precisa de mais coisas carnais, e mais, aí se torna uma igreja carnal. Então a gente precisa voltar para a palavra de Deus, entender o que o Senhor quer, obedecer ao Senhor para que a gente possa ver essas ações acontecerem.
Dia após dia o Senhor nos acrescentar. Já pensou? Dia após dia o Senhor enviando almas, enviando vidas para estar conosco, e o Senhor está enviando. Nós estamos vendo irmãos chegando, e eu louvo a Deus por isso, né? Então a igreja crescia em números, a igreja crescia diariamente, a igreja crescia por adição de vidas salvas, a igreja crescia única e exclusivamente pela ação divina. E eu separei aqui alguns registros desse crescimento, pois se os irmãos quiserem, né? Atos capítulo 1, versículo 15, 120 membros. Atos capítulo 2, verso 41, antes de nós iniciarmos aí, quase 3.000 membros acrescentados no único dia. Atos capítulo 4, versículo 4, 5.000 membros. Atos capítulo 5, verso 14. Aqui passa, né? Uma multidão é agregada à igreja. Atos 6, 17. O número dos discípulos é multiplicado. Atos 9, 31. A igreja se expande para a Judeia, Galiléia e Samaria. E por último, Atos 16, 5. Igrejas são estabelecidas e fortalecidas no mundo inteiro. Irmãos, dá a impressão que, mas isso era lá, né? Porque ninguém conhecia ainda, estava começando. Não é não. Na Ásia, se batiza 60.000 pessoas no único dia. 60.000 pessoas. Os irmãos colocam uma espécie de um chuveiro por aspersão e vão batizando aquela multidão. Por isso que eu digo, existem esses dois extremos. O medo do número e outros que correm atrás do número. Mas a gente vê que hoje a Ásia ela está muito focada no estudo da palavra de Deus e na oração. Ouvir Deus e falar com Deus. Ouvir Deus e falar com Deus. E ensinar os irmãos que estão chegando a ouvirem Deus através das Escrituras e falarem com Deus através da oração. Então a gente vê, irmão, que essa ação soberana de Deus acaba produzindo uma igreja saudável. O próprio Deus tem interesse nisso. Nós queremos ser uma igreja saudável. Se perguntar aqui, 100% quer. Então nós estamos aqui com toda a instrução, Atos 2, 42 a 47. Que possamos realmente nos debruçar em cima desses textos, orar ao Senhor, pedir graça, para que o Senhor realmente nos conceda uma igreja saudável, que nós sejamos membros saudáveis para constituir uma igreja saudável para a glória de Deus. E antes de eu passar para os irmãos essa conclusão, para que os irmãos possam participar também, eu só vou fazer uma aplicação breve, alguns pontos para que a gente possa ir para casa e meditar, né, nesses textos e meditar em algumas perguntinhas aqui. Primeira delas, quanto tempo você e eu dedicamos nessa última semana para estudar a palavra de Deus, para ouvir a voz de Deus? Nós tivemos pregações do livro de Romanos nesses dias, são pregações muito importantes, muito profundas, uma teologia muito profunda, e que nos leva à necessidade de estudar um pouco mais para poder entender melhor esses textos. Então, quanto tempo nós gastamos nesta última semana? Qual foi a última vez em que você visitou um irmão? E aqui eu digo, não familiar, né? Não aquela visita de parente, mas que você visitou um irmão realmente com o desejo de ir lá e ver a situação do irmão. Simplesmente, eu quero só visitar. Eu não vim buscar nada, eu só vim me fazer presente com o irmão. Qual foi a última vez que eu fiz essa visita? Terceira pergunta. Qual foi a última vez que você se ofereceu ou ofertou algo para um seu irmão numa situação de necessidade? E às vezes o meu irmão passa por uma situação de necessidade. Daí a importância da comunhão. Na comunhão, nós conhecemos a necessidade uns dos outros. É outro fator importante. Na comunhão, a gente saber, eu fui lá, eu estive lá, eu vi a situação. Aí a importância também de eu ir com o meu coração voltado para isso, né? Não apenas, deixa eu ver o que o irmão tem de novo aí, né? O irmão comprou um negócio novo aí, rapaz, eu tenho que comprar também, né? Eu vou ficar para trás? Não. Eu ir lá entender que o meu irmão, ele tem necessidades assim como eu. Ele passa horas difíceis assim como eu. Não dá a impressão, irmãos, de vez em quando que a finança só aperta lá em casa? Mas todos nós passamos. Quarta pergunta. Qual foi a última vez que você orou pelo seu irmão? E novamente eu repito, não seja membro da família, né?
Eu digo orar pelo meu irmão. Um irmão que eu tenho percebido a falta dele. Tenho sentido a falta do irmão. Quando que você tem sentido falta do irmão? Lembrado desse irmão? Olha, faz hora que eu não vejo fulano. Orar por ele. Senhor, alcance meu irmão. Incomode o coração dele, aqueça a fé dele para que ele volte a caminhar conosco. Lembra daquilo que eu disse? Amanhã eu posso estar em outro lugar dele e ele aqui. Ele fortalecido e eu cambaleante. E ele pode orar por mim. E o Senhor pode me alcançar pela intercessão dos irmãos. Né? Quarta-feira, uma sugestão, volta a falar. Tem um grupo aqui orando pelos irmãos. Convite estendido a todos aí, para que os irmãos venham participar conosco. Quinta e última pergunta aí. Quanto tempo você tem dedicado a orar pelos seus parentes, colegas de trabalho, de escola, conhecidos ou não conhecidos, para que eles possam conhecer a Cristo, como um dia alguém fez por você, por mim? Nós estamos aqui hoje, irmãos, fruto de oração. Um dia alguém orou por nós, acredite nisso. Então não perca a esperança. Ah, meu pai está tanta idade, eu pude testemunhar recentemente a conversão do meu pai, uma pessoa que jamais imaginei. Mas o Senhor Deus é Deus. E nós acabamos de ver as maravilhas que Deus faz aqui, e pode fazer muito mais. Né? Então, irmãos, que os irmãos levassem para casa esses textos, buscassem de Deus uma direção, para que possamos viver uma vida que verdadeiramente glorifica a Deus. Nós tenhamos vida saudável, para que nós possamos ter uma igreja saudável. E só antes de passar para os irmãos participarem, eu queria, com base nesse livrinho aqui, né? O que é uma igreja saudável, Mark Dever, pelo Wilson Portes, uma breve conclusãozinha também, antes dos irmãos poderem participar, diz assim: já quis deixar esta igreja diversas vezes. Toda a conversa sobre combater o pecado e servir os outros, pessoas tendo-me como alguém que deve prestar contas, pessoas que são elas mesmas pecadoras. Essas foram as palavras ditas recentemente por um presbítero de nossa igreja. Outra parte. E ele continuou: mas compreendo que essa é a grande lição a ser aprendida, porque também sou pecador e quero vencer o pecado. Preciso de responsabilidade, transformação, cuidado, amor, atenção. Minha carne odeia isso, mas sem isso, talvez já tivesse me divorciado da esposa, talvez já estivesse com a segunda ou terceira mulher e não viveria mais com meus filhos. Deus mostra sua graça e cuidado por mim através dessa igreja. Irmãos, aquilo que eu disse agora há pouco, se não fosse a graça de Deus, quem é que pode dizer que estaria exatamente como está hoje? Com a mesma, única, eu digo, esposa, junto dos filhos, andando com dificuldade, sim, é verdade, mas caminhando com os irmãos, um sendo suporte, um ajudando o outro, entendendo que há realmente luta, há dificuldade. E eu gostaria que os irmãos pudessem participar, que os irmãos pudessem também nos ajudar com aquilo que foi importante nesta manhã, para que a gente possa ser edificado também e a gente possa crescer com isso. Pode ser um de cada vez, não precisa ser todo mundo junto, não. Sugestões. Hoje não temos um microfone aí, né? Mas falei, pode ser um de cada vez, não precisa ser todo mundo junto, né? Por isso que eu já falei, vamos botar a ordem aí.
Amém. Isso, você vai crescendo. Isso. Isso. Amém. 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 O nosso imediatismo muitas vezes nos atrapalha, né? Eu digo por mim, às vezes eu vou nessas academias, lá no quartel, tem aqueles, geralmente os mais jovens estão chegando agora, os soldados, eles já chegam, já, né, todo musculoso, então, mas muito deles sai dali do treino, vai lá e pega aquele monte de produto, põe no sacola lá e toma aquilo, né? Querem resultado rápido. Não dá para ficar magrinho assim mesmo, né? Não vai ter jeito, não. Isso. 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 Lembrando, ia ser. Isso. 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 Amém. Amém. Alcança, amém. Isso, amém.
Amém. Exato. Isso. Exato. E a palavra, doutrina dos apóstolos. Acho que ele perseverava na doutrina dos apóstolos, né? Então Isso. A gente vê aí porque que irmãos estão procurando igrejas reformadas, que eles estão entendendo qual que é a visão da reforma. Porque quando se fala em reforma, né, a gente tem a impressão de que não, fazer tudo novo agora. Não, esquecer tudo lá e vamos fazer tudo de novo. Ou então fala só sobre Calvino, é verdade. Mas aí a gente vê que a reforma nada mais é do que voltar para as Escrituras, voltar para a palavra. Muito bom. Amém. Comum. Amém. Isso. Isso. É. Isso. Isso. Falta também. Muito sério isso que o Gilmar está falando aqui, irmãos. Vocês lembram de um fato semelhante? O que Faraó começou a fazer quando o povo se reunia para adorar a Deus? Agora o César ele tem um trabalho lá no bombeiro, ele tem 3 dias de folga, arruma mais um serviço aqui para ele. Arruma mais um. O Faraó está aí, ó. Agora não. O militar ele trabalha por escala, então ele tem uma folga, ele vai lá fazer isso, ele vai mais aquilo, ele vai botando serviço. Aí ele não tem tempo para adorar a Deus. Infelizmente, as coisas são assim. E se nós realmente não tomarmos rédea das coisas, da situação, entender através da palavra de Deus, nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e que tudo mais vai ser acrescentado.
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. São textos que vai nos alimentando. São textos que vai nos fortalecendo e vai nos trazendo a centralidade da palavra de Deus. E é o que nós precisamos. É isso que vai fazer diferença. Porque senão nós vamos viver de acordo com as circunstâncias. E aí nós corremos um sério risco de desanimar, né? Então eu falo que nós precisamos disso, né? Nós tínhamos alguns momentos de comunhão. Me lembro logo que eu cheguei na comunidade, era muito comum o junto à panela. Então precisa reativar, a gente precisa, né, fazer algumas coisas assim. Vai ser importante, mas tudo a seu tempo. Convido os irmãos a já estarem orando, para que o Senhor proporcione, para que não seja algo da ideia do fulano. O César criou uma ideia. Não, o Senhor, se Ele está nos mostrando que é importante isso, Ele cria em nós tanto o querer quanto o realizar. Então, se houver uma oportunidade, vamos estar juntos, vamos nos reunir. Vai ter, os irmãos vão lá no final da Avenida Mato Grosso, sentar lá em frente ao posto de gasolina e admirar os carros que passam. Irmãos, se tiver uma oportunidade, eu quero estar com os notáveis, eu quero estar com os irmãos. Mas só ficar olhando os carros? Não, não é só ficar olhando o carro, eu estou perto do meu irmão, ali surge uma conversa edificante, salmos, hino, cânticos espirituais, um abraço do irmão. É um mistério. E assim nós somos fortalecidos, a nossa fé é aquecida. E tem irmãos que já estão entendendo isso, tem irmãos que têm andado com dificuldade, mas que já entenderam e que querem estar junto com a gente. E eu louvo a Deus por isso. Mais alguém? Amém, irmãos? Então vamos orar ao Senhor. Pai, nós, diante da Tua palavra, Senhor, entendendo que foi o Senhor que nos proporcionou esse momento, e desde já te agradecemos por isso. Te agradecemos, Pai querido, pelo Teu Espírito Santo e a Tua palavra, pela Tua presença conosco, nos instruindo, nos orientando, falando aos nossos corações. E eu peço, Pai querido, que o Senhor continue trabalhando essas Tuas verdades nos nossos corações. Não permita, Senhor, que as circunstâncias deste mundo, que as coisas desse mundo venham roubar isso tudo que o Senhor tem colocado em nossos corações, que são a verdade, Pai, a Tua palavra. Mas que nós possamos entender, Pai, que é por meio dela que nós temos que viver. E que assim, Senhor, sejamos obedientes à Tua palavra, Pai. Eu peço pelos nossos irmãos que têm andado enfraquecido, como já foi orado nesta manhã, que o Senhor os visite, que o Senhor os alcance nesta manhã, que o Senhor os incomode. E se assim for da Tua vontade, que o Senhor os traga para estar à noite conosco, ouvindo mais uma vez a Tua santa e preciosa palavra. Peço que o Senhor leve os nossos irmãos em paz, em segurança, que o Senhor os guarde de todo mal. E que o Senhor também nos dê um domingo, Pai, de santidade para a glória do Teu nome. Assim oramos e desde já te agradecemos por tudo que o Senhor tem sido e feito em nosso meio. O Senhor tem sido e feito no meio da Tua igreja. Oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Vamos na paz do Senhor.